Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a quarta questão da banca RBO do município de Quatá, ano de 2019. Vem comigo! Pessoal, então o que dizia a questão? Sobre a concrescência, uma alteração de desenvolvimento em relação à forma dos dentes, assinale a alternativa correta. A. É a união pelo cemento de dois dentes formados ligados ao longo das superfícies radiculares. B. Radiograficamente, apresenta-se como uma coroa bífida sobrejacente a um único canal radicular. C. Os dentes molares se apresentam em formato de amora e os incisivos podem conter manchas amarronzadas nas superfícies vestibulares. E D. É a união de dois dentes pela coroa, apresentando apenas um canal radicular. O que a gente tem então? A questão quer saber sobre concrescência. O que é a concrescência? É a união de dois dentes pelo cemento. Eles estão unidos pela raiz, coroas separadas, e raízes unidas pelo cemento. Fusão. O que é a fusão? É quando a gente tem a união de dois dentes, né? A gente tem duas coroas que estão sempre unidas e as raízes podem estar unidas ou separadas. E aí a gente tem a geminação. Na geminação, a gente geralmente tem aquela coroa bífida e uma raiz, um canal radicular. Pessoal, a banca RBO adora esse assunto. E nas provas, ela vai diversificando as questões sobre concrescência, fusão, geminação e muitas vezes misturando esses três conceitos. Então, o que a gente tem que ter muito claro em mente? Que a fusão eram dois germes dentários que em algum momento do processo de odontogênese, eles tentaram se unir, se fusionar. Então, eram dois que tentaram virar um. Na geminação, a gente tinha um germe dentário que tentou se dividir. Tá? Por isso que a gente tem uma raiz e um canal radicular. E a coroa pode ser aquela coroa gigantona, grandona, ou aquela coroa bífida, que é o mais comum. Clinicamente, fica um pouco mais difícil, né, de chegar à conclusão do que é o que, mas ali para ter uma rápida noção do que pode estar acontecendo naquele arco dentário, a gente vai contar os dentes, tá? Porque na fusão eram dois dentes que tentaram se fusionar. Então, na hora que a gente contar os dentes, a gente vai ter um dente a menos naquele arco, ok? Então, se a gente contar e não tiver alteração nenhuma do número dos dentes, provavelmente aquele é um caso de geminação. Se tiver redução do número de dentes, é um caso de fusão, porque clinicamente o formato da coroa, no caso de fusão e geminação, pode ser muito semelhante, tá? Então a gente pode usar essa técnica de contar os dentes para tentar chegar a uma conclusão se é fusão ou geminação. Mas radiograficamente fica muito fácil, porque na fusão a gente sempre tem duas raízes, podem estar unidas ou separadas, a coroa vai estar sempre unida. E na geminação a gente tem um canal radicular e uma raiz e aquela coroa bífida. E a concrescência é a união de dois dentes pelo cemento, pela raiz. Vamos para aquela tabelinha que quem me acompanhou na prova de EP já conhece e vale a pena recordar. Na concrescência, a gente tem duas coroas separadas e duas raízes unidas. Na fusão, a gente tem duas coroas sempre unidas e duas raízes que podem estar separadas ou unidas. E na geminação, a gente tem aquela coroa bífida e uma raiz e um canal radicular. Então, voltando para a questão, pessoal. Na alternativa D, vamos de baixo para cima, o que dizia? É a união de dois dentes pela coroa, apresentando apenas um canal radicular. Bom, aí é uma confusão geral, né? Porque que a gente viu? Um canal radicular é característico da geminação. Mas união de dois dentes pela coroa, quando a gente fala de união de dois dentes, a gente tem que lembrar de fusão. Então, a alternativa D não é nem concrescência, e nem fusão, e nem geminação, porque virou uma bagunça o conceito da alternativa D. Na letra C, a gente tem que os dentes molares se apresentam em formato de amora,
E os incisivos podem conter manchas amarronzadas nas superfícies vestibulares. Quando a gente fala em molar em amora, o que tem que vir em mente? Sífilis congênita. E o que a gente tem no caso de sífilis congênita? A gente pode ter, né? Molar em amora, incisivos de Hutchinson, queratite intersticial dos olhos, nariz em cela e surdez congênita, tá? Então, toda vez que a gente falar de molar em amora, a gente tem que lembrar de sífilis, não tem nada a ver com concrescência, ok? Na alternativa B, a gente tem que radiograficamente apresenta-se como uma coroa bífida, sobrejacente a um único canal radicular. O que é isso, pessoal? Geminação. De novo, mais uma alternativa sobre geminação. E aí a gente chega na letra A, que é a união pelo cemento de dois dentes formados, ligados ao longo das superfícies radiculares. Perfeito, é a definição de concrescência. Espero que vocês tenham acertado. Pessoal, obrigada pela sua companhia. Até a próxima questão. Tchau!